Mito ou alegoria da caverna de Platão expressa, em grandes linhas, a própria filosofia de Platão no seu conjunto. E expressa também aquilo que, digamos assim, nós poderíamos sintetizar a partir dos seus 4 significados fundamentais. Em primeiro lugar, o significado ontológico, ou o problema da realidade, a divisão platônica entre o mundo sensível e o mundo suprassensível, ou a realidade sensível e a realidade suprassensível, a metafísica propriamente dita, né, que expressa justamente esse elemento ontológico, né, o problema da realidade, o que é o real, o que é a realidade. Né. Em primeiro lugar, o mito da caverna traduz os diferentes graus em que ontologicamente se divide a realidade, isto é, os gêneros do ser sensível e suprassensível, e com suas respectivas subdivisões. O muro representa a linha divisória entre as coisas sensíveis e as coisas ou realidades suprassensíveis. As coisas sensíveis, né, que podem ser conhecidas, apreendidas pela percepção sensível, pelo corpo, e as realidades suprassensíveis ou as formas inteligíveis, as ideias puras, né, dado o seu parentesco com a alma racional. Então, as coisas verdadeiras situadas do outro lado do muro são representações simbólicas do ser verdadeiro ou das ideias. O mito da caverna, no seu significado epistemológico, né? Ou seja, buscando aí explicitar, descrever a própria teoria do conhecimento em Platão, né? O problema do conhecimento, as diferentes fontes ou as formas ou mesmo graus do conhecimento. Em segundo lugar, o mito simboliza os graus do conhecimento nas suas 2 espécies ou formas em que ele se realiza e nos 2 graus em que essas espécies subdividem. A visão das sombras simboliza a icasia, né, ou imaginação, e a visão das estátuas representa a piths, ou crença, e ainda a doxa, ou opinião. A passagem da visão das estátuas para a visão dos objetos verdadeiros e desta para a visão do sol, antes de forma mediata e posteriormente imediata, simboliza a dialética em seus vários graus em intelecção pura, ou seja, formas inteligíveis, ideias puras, ou seja, os diferentes graus, né, do conhecimento e degraus, né, no que consiste na sua apreensão, ou seja, os conhecimentos, tais como eles se mostram, se apresentam, se permite uma apreensão, né, nesse nível mais elementar, que é o nível do sensível, né, e no nível do sensível, a icasia, ou a imaginação, as sombras refletidas no fundo da caverna. Já no nível ainda sensível, mais superior às sombras, a própria percepção, digamos assim, o contato, né, digamos assim, com a realidade dos objetos, né, quer dizer, esse conhecimento baseado em crenças, né, ou em opiniões, né, e, digamos assim, as formas mais elevadas, né, os degraus, digamos assim, mais elevados que permitem uma apreensão não sensível, né, que é próprio da dianoia, conhecimento matemático, né, e da episteme, do conhecimento propriamente filosófico, né, ou seja, que permite aprender a essência das coisas, as formas inteligíveis, das ideias imutáveis. Né. O significado pedagógico, a ideia platônica, né, que se estabelece, digamos assim, na verdade, a paideia platônica, né, a pedagogia platônica, na sua relação com a verdade, né, na sua relação com as diferentes formas do conhecimento, né, e a presença da dialética, né, essa passagem da realidade das sombras, né, a realidade dos objetos sensíveis, né, deste para as realidades representadas pela matemática, né? As entidades matemáticas, e, enfim, para o conhecimento verdadeiro das formas e ideias
verdadeiras, né? Quer dizer, a paideia implica justamente, né, enquanto uma dialética, um processo de formação, né, uma passagem das sombras ao conhecimento verdadeiro, fora da caverna. Então a paideia é como conversão da alma e transformação do homem. Em terceiro lugar, o mito da caverna simboliza o aspecto ascético e teológico, propriamente dito, do platonismo, né, quando ele faz alusão ao divino. Essa é uma interpretação. Então o ideal ascético, ascese, né, ou seja, o processo de purificação da alma que tem que se desprender do corpo, né, e a semelhança da própria alma, digamos assim, né, com o divino, né, esse contato da alma, digamos assim, com realidades suprassensíveis, não sensíveis. A vida na dimensão dos sentidos e do sensível é a vida da caverna, ou na caverna, assim como a vida na pureza e plenitude da luz é a vida na dimensão do espírito. O voltar-se do sensível para o inteligível é expressamente representado com a libertação das algemas, como conversão enquanto visão suprema do sol e da luz em si mesma, né, que é a visão do bem e a contemplação do divino. 4 significado. No significado político, né, ou a função política, a tarefa política da filosofia. O mito da caverna expressa a concepção política propriamente platônica, né? Platão menciona também o retorno à caverna por parte daquele que se liberta das algemas, cuja finalidade consiste na libertação daqueles em companhia dos quais ele se encontrava como escravo. Então nós temos aqui, né, as conexões entre a filosofia, a tarefa política da filosofia com a polis, nessa dimensão política da filosofia, né? Esse vínculo ontológico, poderíamos dizer aí, né, do filósofo, né, com a comunidade política, esse mundo compartilhado. Então cabe sim esse filósofo retornar ao interior da caverna e libertar, né, os seus antigos companheiros, os prisioneiros. Tal retorno representa certamente o retorno do filósofo político. Ele desce à caverna na tentativa de salvar os outros. O verdadeiro político não ama o comando e o poder, diz Platão, né? Mas usa o comando e o poder como instrumentos destinados à realização do bem, à realização da justiça. É muito importante, né, essa conexão aí que Platão estabelece, né? E a relação problemática, digamos assim, do próprio político com o poder. Né? Quer dizer, o político, o verdadeiro político, não deve utilizar o poder como um fim em si mesmo, mas como instrumento de realização, né, da cidade justa, da cidade perfeita, ou seja, como um instrumento de realização, né, das virtudes éticas, da vida ética. A periculosidade da filosofia. Né, mais uma vez aqui, o conflito entre a filosofia e a polis. Né, nós poderíamos aqui desdobrar, né, esse 4 sentido, ou significado, né, do mito da caverna, que concerne esse significado político, né, desdobrar, né, que é algo que é muito importante, né, que é o elemento da periculosidade da filosofia. Né. Então podemos acrescentar um 5º significado ao mito narrado por Platão, a periculosidade da filosofia. O que poderá, entretanto, acontecer a quem desce de novo na caverna? Terá dificuldades em se adaptar aos costumes dos antigos companheiros, não será por eles compreendidos e tomado por louco, correrá mesmo o risco de ser assassinado, como aconteceu com Sócrates. Aí uma passagem, né, da alegoria do mito da caverna, da República de Platão. E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Então aqui fica expresso justamente aqui, né, esse elemento da periculosidade, né, dessa extemporaneidade, a gente poderia colocar, da filosofia com a polis, né, quer dizer, esse conflito do filósofo com o político, né, desse modo de vida filosófico representado na figura de Sócrates, né, e os conflitos com os poderes instituídos, estabelecidos. Então esse elemento de extemporaneidade demonstra isso, né, expressa a autonomia,
da filosofia, a liberdade do filósofo, né? Ou seja, que questiona as leis, os sistemas de valores políticos, morais, as crenças, né, que permeiam aí esse mundo compartilhado, esse mundo do senso comum. Eu apresentei aqui, né, uma síntese, né, do mito da caverna, alegoria da caverna, a partir daquilo que seriam assim 4 significados fundamentais, né, da alegoria. Significados que expressam, né, a filosofia de Platão no seu conjunto, né, como a dimensão metafísica, né, a cisão, divisão de 2 realidades, né, uma realidade sensível e uma realidade suprassensível, né, o mundo sensível e o mundo inteligível, né, o problema do conhecimento, né, articulado a essa dimensão ontológica, né, que implica as diferentes formas, né, que assume o conhecimento, pensando o conhecimento nos seus diferentes graus, né, formas inferiores do conhecimento e formas superiores do conhecimento, né, o problema epistemológico, né, a questão problemática política, né, quer dizer, a questão ética política, né, que expressa aí a tarefa da filosofia, né, enfim, e acentuando esse elemento da periculosidade na filosofia sempre como compreendida como uma atividade perigosa, né? O ofício do filósofo como um ofício perigoso, quer dizer, esse conflito inevitável, mesmo incontornável, né, do pensamento filosófico, né, com os poderes instituídos e estabelecidos. Né, e nós podemos prosseguir aqui, né, mais um pouco aí. Então, procurando aprofundar, né, o problema do conhecimento, né, as diferentes formas de conhecimento, as diferentes formas de conhecer a realidade, né, a partir das nossas faculdades, né, da nossa percepção sensível, poderíamos colocar assim, né, e da nossa razão, né, ou seja, das nossas faculdades espirituais. Então nós temos aí, né, uma subdivisão, né, platônica, né, as formas do conhecimento, né, que expressam justamente, digamos assim, esse elemento antropológico, né, a própria compreensão em torno do ser humano, né, do homem, do ponto de vista das suas faculdades ou da sua capacidade de conhecer. Então nós temos aqui graus ou modos de conhecimento: eicasia, pistis, doxa, dianoia e episteme. Eicasia. O primeiro grau ou modo de conhecimento, né, é a eicasia, palavra da mesma raiz de eikon, imagem, ícone. Eicasia concerne aquelas coisas que são apreendidas numa percepção de segunda mão, simulacro. Isto é, são imagens de uma coisa sensível, como os reflexos no espelho ou na água, pinturas, esculturas, imagens da memória. Portanto, eicasia corresponde à imaginação, no sentido de imagem que é cópia da coisa sensível. Aqui eu estou me valendo, né, do livro, na Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos, Aristóteles, de Marilena Chauí, certo? Procurando aí explicitar, né, a origem das palavras, né, a sua etimologia e o que elas significam, de modo especial, para a filosofia de Platão. Então, a pistis e a doxa, né? O segundo grau é a pistis, a crença, ou ainda a doxa, a opinião, isto é, a confiança que depositamos na sensação e na percepção sensível. É a opinião acreditada sem verificação, sem um questionamento, né, sem uma investigação. Conhecimento que não foi demonstrado nem provado, mas passivamente aceito por nós pelo testemunho de nossos sentidos, que nós adquirimos, né, através dos nossos hábitos e também pelos costumes nos quais fomos educados. Quer dizer, é o sistema de crenças, né, que animam, digamos assim, a compreensão que nós temos mais imediata, digamos assim, acerca das coisas, né, própria do senso comum. A dianoia, né, já consiste num terceiro grau, digamos assim, numa forma superior de conhecimento, né?
ou seja, dado o seu contato com realidades não sensíveis e suprassensíveis, que é próprio, né, das entidades matemáticas. Então aqui nós já temos uma forma mais elevada de conhecimento. Né? O terceiro grau é a dianoia, como raciocínio dedutivo ou demonstrativo. É o conhecimento dos objetos matemáticos, a aritmética, geometria, astronomia, ou a música, ou a harmonia. Né? Permite, digamos assim, né, esse primeiro contato, digamos assim, da alma racional, né, através da sua intelecção, com entidades não sensíveis. Né? É próprio das entidades ou realidades matemáticas. Né? Então, ou seja, o primeiro passo, digamos assim, da alma, né, da alma racional, se desligar, se desprender as suas faculdades sensíveis, né, a sua percepção sensível, né, se reportando à matemática. Daí a centralidade da matemática, né, do conhecimento matemático na filosofia de Platão, digamos assim, no que concerne ao conhecimento verdadeiro acerca das coisas, né, ao episteme. A matemática surge assim como método de conhecimento que nos permite passar da aparência, né, das coisas, imagem, crença e opinião, a um primeiro contato da inteligência com a essência das coisas. As matemáticas, ciências da ordem, medida e proporção inteligíveis, educam o intelecto, a alma, a desligar-se da multiplicidade móvel das imagens, percepções e opiniões sensíveis. Então vocês estão percebendo aí, né, nessa passagem do sensível ao suprassensível, né, da doxa, a episteme, né, a dianoia enquanto intelecção, enquanto um conhecimento, uma forma de conhecimento não sensível, né, é estratégica, digamos assim, é fundamental, né, para que se dê, né, essa passagem. Bom, e a episteme, por fim, a episteme, né, a forma mais elevada de conhecimento, né, que se reporta aí ao conhecimento verdadeiro, digamos assim, que é objeto, digamos assim, essa busca da verdade na filosofia, a busca, né, por um conhecimento imutável, né, que é da ordem do suprassensível, né, daí a centralidade da ideia platônica, das formas inteligíveis. Então, o quarto grau, ou quarto modo de conhecimento acerca das coisas, né, no que diz respeito à ordem do não sensível, é a episteme, né, como ciência, isto é, como conhecimento verdadeiro. Este nível, o mais alto, é o que conhece a essência, ou as essências, a ousia, a essência imutável das coisas. A ideia, né, eidos, ou a forma inteligível imutável. Então, vocês estão percebendo aqui, né, quer dizer, uma apreensão das coisas do ponto de vista da essência, né, ou seja, a essência expressa esse elemento da imutabilidade, daquilo que é imutável, que sempre permanece o mesmo, idêntico a si mesmo, né, que expressa, digamos assim, o verdadeiro conhecimento acerca das coisas, né, assume em Platão, né, essas noções, né, digamos assim, traduz essas noções, né, da ideia, né, o aspecto, digamos assim, da coisa, né, e a sua forma inteligível e imutável. O quarto modo é também noesis, ação de conceber uma coisa pelo espírito e pelo intelecto. Noesis é a intuição intelectual de uma ideia. A episteme é o conhecimento adquirido pela noesis, pelo pensamento, contemplando as ideias ou formas perfeitas. Então vocês percebem aqui, né? Nós temos aqui, né, digamos assim, essas duas, entre aspas, né, faculdades que expressam, digamos assim, a dimensão mais elevada, né, do homem, né, que o logos, né, o logos se diz assim, é a atividade que nos possibilita uma apreensão do sentido, né, através da palavra, da linguagem, quer dizer, essa nossa atividade compreensiva, esse logos hermenêutico, digamos assim, já expressa, digamos assim, esse elemento racional. Né? Mas a noesis, né, o espírito, o intelecto, digamos assim, já é mais elevado, digamos assim, em termos de faculdades, é uma faculdade mais elevada que o próprio logos, né? Okay? Que permite uma intuição intelectual, né? Uma relação direta com as ideias ou as formas inteligíveis.
uma intuição intelectual. Do conhecimento das sombras ao conhecimento do mundo do ser. Assim como as sombras, as imagens refletidas, são cópias das coisas naturais, também as coisas naturais são cópias dos entes matemáticos. E estes, por sua vez, cópia das essências eternas que constituem o mundo do ser. A República de Platão enfatiza o caráter dinâmico do conhecimento, isto é, a passagem de um grau para outro, da icasia para a pistis, né? Ou a doxa, desta para a dianoia e, por fim, a passagem para a episteme. Ou seja, das formas inferiores de conhecimento às formas superiores. As formas inferiores, a icasia, a imagem, a pistis, a crença, e a doxa, a opinião. São formas, né, que expressam assim, uma apreensão sensível, né, acerca das coisas. Portanto, dada a sua ligação com a percepção sensível, com as nossas faculdades, na faculdade da percepção, né, são formas de conhecimento, de conhecer a realidade, mas são formas inferiores que expressam, né, o conhecimento do ponto de vista, né, dos graus, né, assumidos aí. Então, e nós temos então as formas superiores, a dianoia, né, e a episteme, certo? Então, ou seja, o conhecimento se reporta às realidades matemáticas, a dianoia, e a episteme, a atividade propriamente dita da noesis, do espírito, né, que tem um contato direto, né, com a realidade suprassensível, né? Ou seja, nessa afinidade que a alma tem, digamos assim, a alma racional, com realidades suprassensíveis, dada a sua própria natureza. Quer dizer, a alma racional ela é suprassensível, não sensível. E dada essa condição, né, ela mantém uma relação de parentesco, de familiaridade com realidades não sensíveis, suprassensíveis, né? Ou seja, o ser, a ideia platônica. Em Platão, deve-se sempre levar em consideração a afinidade da alma com o objeto conhecido, né, o objeto do conhecimento. Os olhos foram feitos para ver, a alma para conhecer. Ou seja, conhecer, aprender através de uma intelecção, né, uma realidade que é da ordem do suprassensível, né, o ser, a ideia platônica, imutável. Os olhos do corpo, as nossas faculdades sensíveis foram feitas para ver, né, conhecer através da percepção sensível. Assim como a alma intelectiva, a alma racional, dada a sua própria natureza, né, enquanto algo não sensível e suprassensível, conhecer, né, contemplar a verdadeira realidade, né, que seria da ordem do ser, né, o ser suprassensível, imutável, enfim. Bom, eu encerro então aqui essa exposição, né? O objetivo aqui foi pensando nas aulas anteriores, né, dar continuidade, digamos assim, às questões que foram abordadas nas duas aulas anteriores, né, mas a título de buscar fazer uma síntese, né, procurando sistematizar, né, os elementos próprios aí da filosofia de Platão, pensando aí o seu conjunto, né, trazer esses elementos.